Boa tarde, pessoal. Nós somos os alunos do terceiro B, Ian e Pedro. Nós iremos entrevistar a professora Gislene, nossa professora de português. O tema hoje vai ser bem sobre política, certo? A gente vai perguntar algumas perguntas para ela, né? Umas perguntas necessárias, assim, pro mundo, você entendeu? Saber a opinião dela. Isso, saber a opinião dela, o ponto de vista. E, assim, cada pergunta a gente vai debater o porquê, entendeu? Por que ela chegou a essa conclusão, certo? Realmente. Então, a gente vai começar Bom, aqui. Pro, do seu ponto de vista, por que a desigualdade social é tão grande no Brasil? Que a educação é muito precária no Brasil. O Brasil não investe em educação. E isso é uma das formas que eu acredito que seja o melhor caminho para o desenvolvimento de todo mundo. A desigualdade social com a pandemia ficou mais evidente ainda. E também porque o brasileiro é muito acomodado. O brasileiro não gosta de estudar, o brasileiro não gosta de leitura. E isso faz com que a desigualdade cada vez mais cresça. Eu acho que o fator principal é a educação. Muito bem. Então, muito bem. Por que você acha que os professores têm um salário tão, desvalorizado, que é tão pequeno, os professores? E por que os políticos não fazem nada? Ninguém quer uma pessoa pensante. Toda pessoa que pensa dá trabalho. E você acha também que os políticos do Brasil, do São Paulo, são, pensam na gente? Não, em momento nenhum. A briga do poder, né? A partir do capitalismo. Quem tem mais pode mais. E para que vocês vão pensar? E aí vocês vão começar a pensar para dar trabalho para eles? Não. Então, por isso que eu acho que o papel do professor é levar o conhecimento cada dia mais para vocês se tornarem cidadãos críticos e pensantes. Então, o salário do professor hoje é muito desvalorizado justamente por causa disso, porque eles não querem que vocês tenham um crescimento. Certo, realmente é verdade isso. Qual que é a importância dos professores para a política? Eu acho que toda. A partir do momento que você aprende a se posicionar, que você aprende a escrever de uma forma mais atraente, que você saiba se posicionar tanto na oralidade como na escrita e vai abrindo cada dia mais os caminhos, né? Certo. Os caminhos são abertos geralmente em torno disso. Certo. Sua vez, mano. Bom, aqui eu separei minhas perguntas aqui, né? Qual o maior desafio de dar aula? O maior desafio é trazer o aluno para você. A partir do momento que existe uma relação do aluno com o professor e a sala de aula, você consegue trazer esse aluno para você, fazer com que ele se motive a estudar, que ele pense, que ele tenha um projeto de vida e que ele alcance esse projeto de vida, os sonhos, né? Que a gente sempre fala. Quem sabe não tem um aluno, um futuro aluno, que possa ser um presidente, um bom governador. Exatamente. Que tenha conhecimento, que saiba o que fazer. Sim, fazer a diferença. Fazer a diferença, trazer uma mudança importante para gerações e gerações, séculos. Sim. Eu sempre falo para vocês que vocês são o futuro do país. Sim. E vocês têm que acreditar nisso e ir atrás disso. Sim, entendi. Então, essa aqui. Por que você escolheu ser professora? Eu tive um professor de língua portuguesa em 2007, eu acho. Professor Luiz Trevisan. E eu nunca vou esquecer, um dia ele chegou na sala e ele recitou um poema de Camões que se chama O Lusíadas. Isso me marcou muito. Uhum. Aí eu casei, eu fiz 2 anos de educação física, não deu certo, casei, engravidei. E quando eu voltei a estudar, eu sempre gostei muito de leitura, sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de inglês. Então eu trabalhava num local que eu tinha que ter um português adequado. Então, pela leitura, que eu já sempre fui de ler muito, eu acabei fazendo letras, mas a minha grande inspiração foi o professor Luiz Trevisan. Muito bem. Para você, o que é um bom presidente? Para mim, o que é um bom presidente é uma pessoa que é neutra, uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa que lute por ideais, uma pessoa que lute para que nós possamos cada dia mais avançar na nossa cultura, no nosso conhecimento, que ele acredite nos jovens, que são os jovens que vão fazer a grande diferença. E que, acima de tudo, invista na saúde, porque nós precisamos ter saúde para a gente trabalhar, para a gente estudar, né? E, principalmente, que tente fazer com que a desigualdade social acabe um pouco. Que ela está muito gritante dentro do nosso país. Isso realmente é verdade. E, perguntando aqui para você, você tinha algum trabalho antigo já?
depois de virar professora? Sim. Eu era coordenadora de atendimento lá. Eu tinha 10 funcionários. Você gostava de lá? Gostava. Eu costumo dizer, Pedro, que o AC Camargo foi um divisor de águas na minha vida. Eu trabalhei, para vocês que não conhecem, o Hospital AC Camargo cuida só da parte oncológica. E eu tinha uma visão de câncer, que o câncer dava só em pessoas adultas e mais velhas. E não. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com o câncer em crianças, com câncer em jovens. E eu sofri muito. E a partir daquele momento, eu comecei a ver minha vida de uma outra forma. Dar valor até para o céu quando ele está azul. E isso é o que eu trago para... Eu tive um chefe lá, o Dr. João Vitor, que me ensinou muito. Então, muito que eu aprendi lá, eu trago para a sala de aula. Legal, Pro. Obrigadão, viu, por dar se quiser, podcast. tem mais algumas perguntas aqui que a gente separou também, umas perguntas extras, né? Pode falar. Que seria muito importante mesmo. Tipo, são perguntas que a gente não tem que deixar calada, entendeu? Pode falar, E com a guerra da Ucrânia, que, na sua opinião, os presidentes deveriam fazer a respeito disso? Para mim, eu acho que deveria todo mundo se unir contra a Rússia. A partir do momento que se decreta uma guerra, tudo muda, até dentro do nosso país. Você pode ver que nós estamos sofrendo as consequências de lá, né? E principalmente porque ele falou que ia fazer uma coisa e ele está fazendo outra totalmente diferente. Principalmente porque está morrendo muita criança, muitos civis que não tem nada a ver com a história. Muitos moradores que estão saindo de suas casas, procurando abrigo. Exatamente. Né? Pessoas que, de repente, largam o pai e a mãe. Outro dia eu vi uma entrevista, um menino de 11 anos largou toda a família para trás para tentar sobreviver. Né? Então, é a guerra de poder. Na realidade, mexeram com o ego dele e ele está querendo descontar em cima de todo mundo por causa disso. A ameaça do Putin também trouxe bastante medo para muitos países, outras pessoas, Sim. entendeu? Então, acredito eu que seja por conta disso que as pessoas não vão querer interferir mesmo. Exatamente. E o que é uma covardia. Uma covardia. E um desrespeito pelas crianças, pelos moradores de rua também que estão lá. Pela humanidade também, pela humanidade né? toda, né? E a gente, na esperança de que um dia isso possa acabar e de repente vem um presidente assim, Exatamente. sabe? Que nem sei se dá para chamar de presidente. A desigualdade já era gritante. Então, com isso, só ficou pior. E, Pro, perguntando para você, não sei se você soube disso, que o Putin foi cancelado muitas vezes por várias empresas, restaurantes. E você acha que isso iria mudar alguma coisa? Tipo... Eu acredito que o caráter e os valores a gente traz desde pequeno, Pedro. E isso é dele, né? Você viu que ele era KGB, alguma coisa assim, né? Que eu vi outro dia uma entrevista. Ele já tinha esse espírito de ruindade. Ele nunca foi uma pessoa de pensar no próximo. Você vê que a mulher dele era proibida de sair na rua, né? Então, assim, ele nunca gostou de socialização. Então, ele só trouxe agora à tona tudo o que ele sempre foi. Certo. Né? Muitas pessoas conheciam, mas agora ele decidiu mostrar para o mundo quem ele é. Mais um comentário sobre a Ucrânia, né? Tem também o Arthur Duval, que está circulando nas redes sociais, falando sobre as mulheres ucranianas, entendeu? E sobre a sua opinião a respeito disso. Então, eu acredito que a mulher ucraniana, hoje, ela ainda é muito submissa ao homem, né? Lá, você vê que não são todas que têm um trabalho, existe aquela proteção, aquela sobreproteção, e quem pode fazer a diferença, somente eu acredito que depois de tudo isso que está acontecendo, muita coisa vai mudar. A cabeça delas vai mudar um pouco em relação a tudo e vai começar a se discutir um pouco mais sobre o poder da mulher também, né? Sim, realmente. Lá as mulheres são bem fechadas. Exatamente. E, lá é difícil, eu vi muita coisa lá. vídeo que eu vi recentemente que foi um tanque de guerra que atravessou o carro, que dentro estava um casal. Esmagou o motorista tudo. que estava dentro. E era um senhor de idade ainda. E era um casal, era um casal, realmente. E tinha, acho que se for contar mesmo, umas 14, 15 pessoas tentando abrir a porta do carro e o cara lá esmagado lá dentro. É uma coisa assim, desumano, né? Desumano. Muito. E é como eu me pergunto todos os dias da minha vida. Pode ser estranho até, mas eu me pergunto dentro de mim
que às vezes me pergunto, será que um homem como Hitler existiu de verdade ou será que é só um conto? Pior que ele existiu será que é só de verdade. uma lenda, assim, entendeu? Porque eu fico tipo, mano, já não basta as atrocidades que ele trouxe pro mundo, os traumas, entendeu? As famílias. É que não é só em questão, tipo, milhões de pessoas morrendo, mas é que você tira vidas, sonhos, futuros, Infelizmente, mudanças daqui durante a vida toda. Quem sabe a gente não poderia ter, sei lá, a cura para algum câncer. Por causa daquelas pessoas que morreram, a gente não tem. Então, toda vida é valiosa, entendeu? Então, tipo, eu nunca vou apoiar, claro, um presidente assim que apoia, sabe, guerras, isso. Eu não... Partido. Sei lá. Infelizmente, não concordo. Infelizmente, o Putin tá igual ao Hitler, meu. Isso. É briga não de só, governo, não né? só o Putin também, mas como, né, Vários O o nosso Jair bendito também. presidente. Nosso E o pessoal, belo não sei se presidente. vocês chegaram a ver, mas o pessoal começou a ficar muito preocupado sobre o Bolsonaro querer interferir nisso. Sim. O pessoal ficou muito preocupado, né? Porque acho que esse louco tentou fazer uma terceira guerra mundial em 2020. Postou, acho que no Twitter dele, assim, realmente, pra sim. ajudar os Estados Unidos, que na época acho que era o Trump que tava na eleição. Mano, Eu sou totalmente contra o Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro. graças a Deus. Eu não votei. Só que Já assim, sabemos pra quem vai o seu voto esse ano. também não sou a favor do PT. Então, Então a próxima. então é branco. Porque é o que eu falei pra vocês. Eu como educadora, eu vejo o meu futuro em vocês, né? E Não em- para que eu veja esse futuro, eu acho que tem muita coisa que precisa ser revisto, principalmente um menor com ter o poder de arma de fogo, né? A gente já vê tanta coisa errada aí e tem coisas que eu não desce dele, entendeu? Então, pra mim, foi um dos piores presidentes que nós já tivemos. E sobre os cidadãos que votam nulo na eleição? Então, é uma coisa que eu sou imparcial. Porque eu acredito assim, as pessoas às vezes falam assim, você não votou e você não colaborou, você não pode falar. Não é questão de não votar e não poder falar e não colabora. Eu acredito que para eu interferir em algo que eu acho que, na minha opinião, vai ficar pior, eu prefiro votar em branco. Bom, fazer a última pergunta. Eu acho que já foi todas, né? Acho que já foi todas. Só Obrigadão, isso. Pro. Obrigadão. Obrigada a muito de vocês, você. meus amores. Muito orgulho de vocês. Boa tarde.